Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que tem nos acompanhado no nosso canal, a você que tem acabado de chegar, muito bem-vindo. Curte o nosso canal, ele ainda está tímido, mas para que a gente possa chegar aí a um número razoável de inscritos, para que possamos fazer transmissões ao vivo, nós precisamos de no mínimo 1000 inscritos, tá certo? Qual é o legal da transmissão ao vivo? Porque às vezes você está num evento, você tem aí a rede social, ou desculpe, você tem aí a internet através da operadora, desculpa tossir, e você pode aproveitar esse benefício para você fazer uma transmissão ao vivo, transmitir um assunto, um evento, né, de um pregador, um cantor, ou alguma coisa importante que seja relevante para todas as pessoas, tá bom? Porque aqui nós tratamos de assuntos religiosos, uma palavra amiga às pessoas, mas também procuramos trazer uma orientação para as pessoas, tá certo? Não sabemos mais nem menos. Todas as coisas, todos os assuntos que trazemos aqui, tá? Todos eles nós fazemos uma busca, uma pesquisa, tá? E boa parte desses assuntos nós lemos a Bíblia Sagrada, procuramos estudar a Bíblia Sagrada. Outros assuntos pertinentes à sociedade, nós fazemos uma busca para poder trazer uma informação para você. É igual essa que eu vou trazer agora. Desculpa aí pelo barulho. Se você escutar algum ruído diferente, é porque está ventando. O vento está vindo de... Deixa eu ver aqui, nós estamos indo para o sul, Vitória, Rio... para lá está indo para o Nordeste, só Nordeste. Aqui é Vitória. Então o vento está vindo do Nordeste para cá, tá bom? Então, veja bem, e o assunto que nós vamos falar hoje, rapidamente, se tratando dos dias das comemorações do Natal, especificamente a data 25, nós estaremos falando sobre o Natal, Papai Noel e Jesus Cristo. São os três nomes que aparecem aí durante o Natal. Claro que o nome principal é Jesus Cristo, tá bom? Há uma controvérsia e tudo mais. Aí, aonde surge o comércio? O comércio entra onde? Lá na frente. Porque quando eu era garoto, eu lembro que o comércio não explorava tanto essa data natalina. Não. Portanto, a maioria das lojas, ou quase todas elas aqui, pelo menos aqui no Brasil, não abriam em dia de Natal. Não. Para você ter ideia, as fábricas, elas paravam ao meio-dia do dia anterior. Quando eu era empregado, eu entrei numa empresa, assinei carteira com meus 14 anos de idade, e me lembro que naquele tempo, em datas de dias considerado dia santo, que as pessoas falam no seu comum, parava-se ao meio-dia do dia, na véspera, do dia 24, parava-se. Na sexta-feira santa, parava-se ao meio-dia. Isso eu lembro que eu era garoto, meus 14 anos, e já trabalhava de empregado, carteira assinada, e as fábricas paravam. E não tinha esse glamour todo, pelo menos aqui na minha região do Brasil. Depois dos anos 90, vamos subindo para os anos 90, eu entrei numa empresa em 86. Você está entendendo? Nos anos 90 que começou a explorar um pouco mais, com mais intensidade, só lojas de grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, aventuravam a explorar isso. Mas naquele tempo não. Mas assim que vamos começar por parte então. Você quer saber quando surgiu o Natal? O Natal surgiu através de muitas indas e vindas. Foi definido como data para o Natal o dia 25. Porque antes eles não tinham uma data específica, conforme eu fiz uma pesquisa no Google, não tinha uma data específica. Então eles comemoravam a qualquer tempo. Depois de muitos... Eles queriam estipular uma data, porque eles não sabiam o dia que Jesus tinha nascido exatamente. Por não saber
exatamente a data do nascimento de Cristo, eles comemoravam numa data e comemoravam em outra. Quando foi no século IV depois de Cristo, ou seja, século IV deve ser do ano 300 e pouco, 400, tá certo? Até o ano 400. Ali se definiu uma data para poder comemorar o dia do nascimento de Jesus. Preste atenção, analise comigo. Alguns cristãos dizem, mas eu não vou comemorar Natal no dia 25, porque Jesus não nasceu no dia 25. Você está coberto de razão. Mas eu quero esclarecer para você que o dia 25 foi uma data escolhida para comemorar. Dia 12 não comemora-se o dia das crianças? Não comemora o dia de várias instâncias no nosso país? O dia do soldado, o dia da bandeira, o dia 7 de setembro. Será? Então, para poder normalizar ou deixar organizado essa data como uma data em que as pessoas iriam lembrar do nascimento de Jesus, foi decidido, provavelmente, essas decisões vinham da igreja. E naquele tempo, a igreja dominante, a igreja católica, romana, certo? Então, tinha uma força muito grande, Então foi instituído. Sempre tinha uma figura do rei ou de um mandante, de um imperador, seja lá que for, alguém por trás que teria que chancelar isso. Então houve um acordo, chegaram a essa conclusão, e no século IV escolheram a data. Eu não quero entrar em detalhes aqui, alguns aí vai assistir esse vídeo. Mas você está falando de coisas superficiais. Não. O século que eles decidiram escolher uma data foi o século IV, depois de Cristo. 400 anos, quase 400 anos depois. Tá certo? E escolheram o dia 25 para as comemorações em relação ao nascimento de Jesus Cristo. Isso não quer dizer que Jesus nasceu no dia 25. Ele pode ter nascido no dia 23, no dia 1º, no dia 31. Não é isso. O que está em jogo aqui é uma data específica para poder comemorar o nascimento de Cristo, já que as pessoas ainda não tinham uma referência da data exata. Eu estou de pleno acordo. Não vejo problema nenhum chegar numa data como essa. Nós, claro, vamos separar cada caso, cada coisa uma da outra. Custa. Por exemplo, ontem nós tivemos um culto e eu fiz uma leitura bíblica, Está escrito em Lucas, deixa eu ver aqui, Lucas capítulo 1, do verso 39 em diante, que diz assim, e naqueles dias, levantando-se Maria, isso antes do nascimento de Jesus, foi apressada às montanhas, a uma cidade chamada Judá, e encontrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Tá certo? E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E glória! Verso 42, do capítulo 1. E exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, Isabel falou, e é bendito o fruto do teu ventre. Estava se referindo a Jesus, que estava sendo gerado. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Ou seja, Isabel já reconhecia Jesus como seu Senhor antes ainda de ele ter nascido. Verso 44. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Isabel, palavras de Isabel. Ei, glória!
Aí diz o verso 45: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. O que Isabel está dizendo aqui? As profecias que estavam se referindo a Jesus Cristo. Se você ler lá Isaías, deixa eu ver aqui, no livro de Isaías, deixa eu ver se é verso... Era lá, Isaías, ó, o capítulo 9 fala do advento do Messias. O verso 6 dá uma síntese. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Era sobre essas profecias aqui que Isabel estava se referindo, né? Aí, ó, o verso 7 diz: do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi. Aí está a profecia sobre o trono de Davi, que nunca teria fim. E no seu reino, para afirmar e fortificar em juízo e justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quando você vem cá, no nascimento de Jesus, antes do seu nascimento, Isabel recebe Maria, né? E diz essas palavras. O Evangelho de Lucas registra isso. Ó, o que ela diz aqui no Evangelho de Lucas? Olha lá. Olha o que diz o Evangelho de Lucas. Estou olhando aqui porque costuma, gravando pelo fone, costuma de vez em quando se barrar aqui no sensor e desligar. Ela disse, ó: bem-aventurado a que creu, pois hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe fora dita. No outro texto bíblico aqui, diz que Jesus nasceria de uma virgem. Meu papai do céu, né? Isaías é escolhido profeta e tal, não é verdade? Deixa eu ver aqui. Então, no outro ponto da leitura de Isaías aqui, diz que o profeta profetizou que uma virgem daria à luz a um filho, e o seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, a finalidade da vinda do Messias é essa: trazer paz, mudar o coração da humanidade, criar um coração... Se você voltar na história, para você entender o que estou falando aqui, você precisa voltar no tempo. Como que era o cenário quando Jesus nasceu? Você tem ideia? Quem dominava as terras da Judéia, da Palestina naquele tempo, eram os romanos. O Império Romano durou cerca de 200 anos. O Império Romano, como eu falei num vídeo anterior, ele abateu o Império Grego e assumiu o controle de uma nação mandante. Está entendendo? Jesus nasce no meio dessa confusão toda. Se você ler a história direitinho, você sabe certinho que Deus, ele é inteligente por demais. Os homens foram se degladiando, as nações foram guerreando umas com as outras, foram abatendo umas às outras. E quando chegou no auge, porque a notícia naquele tempo não tinha a mesma velocidade que tinha hoje, então eventos desse porte faziam com que as notícias chegassem aos outros reinos. E as notícias geralmente eram levadas a cavalo, eram levadas a navio. E elas levavam muito tempo para chegar.
As pessoas demoravam, às vezes, de 15 dias, meses até, para poder ter uma notícia de uma determinada região. Jesus nasce naquele tempo. Só que quando o Império Romano, ele toma aquelas regiões todas ali e assume todas aquelas terras, incluindo as terras de Israel, Jesus nasce nessa muvuca toda. Lá estavam todas as ordens judaicas, os fariseus, os saduceus, os sarracenos, grupos religiosos que estavam em conflito com os exércitos romanos. E os romanos, eu estou falando de história aqui, os romanos, eles deixavam os judeus adorar o seu Deus livremente. O que fez os romanos colocar fogo na cidade, no templo de Jerusalém, foi um grupo de judeus lá, que incitaram essa questão. Mas essa é uma parte para nós conversarmos na outra conversa. Estou falando tudo aqui, são assuntos que a gente vem estudando ao longo dos tempos. Agora, falei do Natal. Então, no século IV, depois de Cristo, foi instituído o dia 25, uma data para poder se ter uma ordem, porque eles não tinham uma data certa. Ele escolheu o dia 25 para lembrar do nascimento de Jesus. Eu me sinto honrado por isso, porque sempre é bom lembrar do nascimento. Alguém vai dizer assim, não preciso lembrar do nascimento de Jesus no dia de Natal, todo mês a gente lembra. Parabéns, isso mesmo, todo mês a gente lembra. Mas a maioria não lembra conforme deveria. E nem nesses dias lembra conforme deveria. Esse não é um assunto que eu vou falar aqui agora. Eu só estou passando um assunto para informar que a data não é a data que ele nasceu, é a data de comemoração. Para frente. Aonde entra o Papai Noel nessa questão? O Papai Noel, ele aparece no ano de 280. 280 depois de Cristo. Tá certo? Foi inspirado num bispo, o nome do bispo era Nicolau. Depois a gente estuda com calma, mas a informação que eu tenho é essa. No ano 280 depois de Cristo. Foi inspirado num bispo, tá? E ele sempre nessas datas, sim, ele ajudava os pobres. Pra mim é isso aí. Tá certo? Aí você fala assim, aonde Jesus aparece? Ele aparece em tudo. O Papai Noel é uma figura que foi colocada aí pela sociedade. Mas no fundo, todos acabam chegando, tendo que falar realmente o motivo do Natal. Todos falam de Jesus. Mesmo que o Papai Noel apareça. Quando eu era garoto, meus pais falavam do Papai Noel para mim. Até chegar a uma determinada idade, para eu entender que o Papai Noel, o meu Papai Noel mesmo, era meu pai e minha mãe que compravam um presente para mim. Tá certo? Não que a gente tem que ficar considerando que o Papai Noel, ele tem que ser essa figura no lugar de Cristo. Não. Seja um crente inteligente. Separa as coisas umas das outras. Não cria confusão. Deixa o Papai Noel para as pessoas lá que... até o seu filho mesmo vai te perguntar sobre o Papai Noel. Você já estudou o caso para passar para ele? Se você não estudou, meu amigo, não adianta você ficar contestando, debatendo. Se você não tem nem informação, não adianta. Você nem foi buscar na fonte. Tá entendendo? É complicado, né? Vai lá, leia um pouco. Não fala nada ao vento, não. Pesquisa, lê, analisa. Eu não estou te chamando nem de menos, não. E nem de mais, não. Eu estou falando que, às vezes, nós não podemos debater nada sem ter base. Tá certo? Pra frente. Agora chega o comércio. Jesus é o centro. Não existe Natal sem mencionar o nome de Cristo. Tá bom, todo mundo fala de Papai Noel, não fala? Na hora das celebrações, quem que aparece? Jesus. Tá certo?
Agora vamos falar onde o comércio entra. O comércio, eu já falei no início, que o comércio, ele explora essa área. Só que o comércio, de alguma forma, você precisa entender que mesmo que seja desconfortante para você, eu não gosto de Natal, porque todo mundo dá presente para todo mundo, ninguém dá presente para Jesus, ninguém faz nada, o aniversariante que é Jesus não ganha nada. Calma, calma que Deus, em cima dessa situação que você entende que é negativa, Deus também trabalha. O Império Romano, quando assumiu as terras lá, o Império, ele assumiu o poder como a nação mandante, o Império Romano, e colocou todas as nações subjugadas a si, inclusive Israel, da onde nasceu o Messias. Deus aproveitou o momento que o Império Romano estava dominando e ainda acendeu ainda mais. Deus fez com que o seu nome fosse conhecido ainda mais. Deus é inteligente, rapaz. Deus é inteligente. Rapaz, me tela uma mutuca aqui. Vou dar um pause aqui e já volto. Uma mutuca de todo tamanho mordendo, rapaz. Meu Deus do céu. Dei uma chapuletada nela ali, ela voou. Que é isso, rapaz? Acho que ela veio no meu calor. Tá ventando, mas a gente tá um pouquinho quente. Então, o que eu vinha dizendo. Quando aqui no Brasil, vamos falar de Brasil, porque nas outras nações que nós fomos mencionar, vai demorar muito. Se tratando de Brasil, não era assim uma data muito... Dá licença. Voltando aqui de novo. Aquela mutuca voltou de novo. E olha que ela é grande. Sim, ó. E nunca aconteceu um negócio desse. Estou achando até estranho esse negócio. Então, o que eu digo aqui? Deus aproveitou o momento de glória do Império Romano para poder tornar-se conhecido entre as nações ainda mais. Para você entender o que eu estou dizendo, você precisa viajar no tempo, tá? Você precisa viajar no tempo. Você precisa estudar a história, explorar as situações. Não é esse camarada que anda por cima d'água aí não. Lê lá alguns versículos bíblicos, já acha que tá por dentro, conhece tudo. Não, eu ainda não aprendi tudo. A cada dia... As coisas que se relacionam a Deus, a Cristo, a sua palavra, me impressionam ainda mais. A cada dia, os mistérios de Deus são profundos. E não é com qualquer conversa fiada que anda. Eu vejo muita gente conversando aí, tentando explicar as coisas de Deus de maneira técnica. Deus não precisa disso, de técnica, não. Deus, ele nos fornece a sua inspiração. Tá certo? Técnica, não. Quando você vai ler lá na carta de Coríntios, não sei se é a primeira carta de Coríntios, que fala sobre os dons espirituais, capítulo 12, se não me engano, acerca dos dons espirituais, lá você tem uma lista de coisas que o Espírito Santo é capaz de fazer, e não precisa de técnica. Você precisa estudar. É isso que a palavra de Deus pede. Examine. Quando você vai lá no Evangelho de João, acho que no capítulo 14, ele fala: e esse Espírito de verdade vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho vos falado. Então Deus aproveitou para que pudesse seu nome ser propagado. Aonde o comércio entra nesse negócio? O comércio aqui no Brasil começa a entrar massivamente a partir do meado dos anos 90. Com o advento aí da televisão e tal, e tudo mais. Celular aqui no Brasil, sem internet, sem Wi-Fi, não tinha Wi-Fi, era só para ligar, era um sacrifício. Tinha que subir no morro para poder ter um sinal de celular, porque não tinha muitas torres, e era péssimo. Nos anos 90, nos anos 2000, o celular começou a se popularizar. Eu comprei o primeiro aqui da região, que foi um Motorola daquele tijolão.
Eu queria ter aquele celular para guardar como recordação, mas eu já passei aí para frente. Então o que acontece? O comércio começa a divulgar coisas de Natal. Naquele tempo, eu lembro que meu pai era vivo, ele apareceu lá em casa com uma árvore de Natal. O que as pessoas compravam já naquele tempo, quando eu era criança, uma árvore de Natal, para botar em casa, cheia daquelas bolinhas coloridas. Comprava os presentes para as crianças. E a gente pensava que era o Papai Noel que entregava. Porque os nossos pais diziam que, o Papai Noel dorme quietinho, direitinho, que o Papai Noel de manhã cedinho vai colocar o presente para você lá. E nós acordávamos, estava lá o presente. O papai comprava os presentes tudo escondido. E a maioria dos pais fazem isso. Porque as crianças têm aquela imaginação. Não precisa você repreender seu filho por causa disso. Ele é criança. Não tem necessidade de você repreender o seu filho, porque ele chega na escola, os outros falam, eu ganhei do Papai Noel. Não. No passo a passo, você vai orientando o seu filho. Não, meu filho. As pessoas dizem Papai Noel, mas na verdade é Jesus Cristo, o ponto central e tudo mais. Tenha calma. Tenha calma. Tá certo? Quando ele chegar à idade adulta, ele vai entender que não era, que o Papai Noel era você que entregava o presente. Calma. Tá certo? Então o que acontece em relação ao comércio? Deus, ele tornou ainda muito mais notório o nome de Cristo quando entra o comércio. Esse negócio de Papai Noel, comprar presente, isso é bobagem, nada. Nada. Vai lá, se você pode, compra um presentinho pro seu filho, dá a ele. E diz a ele, olha como é que você transmite a mensagem. E Deus usa essas coisas. Deus fala assim, você chega pro seu filho e fala assim, meu filho, se você for um menino obediente, estudioso, o papai vai sempre melhorando o presentinho. Tá certo? Você tem que negociar, rapaz. Você tem que saber negociar com seu filho. Não precisa aborrecer e zangar, né? Tem uns que zangam tanto, proíbe os filhos de ir até na casa do crente, do outro crente, que para não poder, o crente comprou lá o presente, não quero que meus filhos vão, não. Calma. O que Deus faz? Deus aproveita que o comércio está explorando essa data e o nome de Cristo é propagado ainda mais. Você que não percebeu. Mesmo que apareçam as figuras e tal, os nomes, Papai Noel e outras coisas, outras figuras, você está entendendo? Nesse quesito, é o nome de Cristo, que é o principal. A essência não existiria Natal sem Jesus Cristo, porque Ele é a fonte de todas as coisas que nós mencionamos. Só que aparecem nomes. Igual o caso do Papai Noel, disse que era um bom velhinho, que gostava nessas datas de dar presentes. Colocava moedas em saquinho ou em meinhas para poder dar às crianças pobres. Ele gostava de fazer boas obras. E quantos Papais Noéis que tem aí? Tem muitos. Só que nós precisamos saber que o nome central do Natal é Jesus Cristo. Nós precisamos conviver neste mundo, nós que somos servos de Deus, nós precisamos conviver com sabedoria. Eu não estou falando a sabedoria que você tem que ficar numa sala de aula 10 anos estudando, não. Essa é uma sabedoria para outras coisas. A sabedoria humana é aquela sabedoria que te faz viver bem, ter paz de espírito. Então, festeje o Natal, reúna a família, porque essa data aproxima as pessoas, tá certo? Tanto crente quanto não crente, quando as pessoas se aproximam, as famílias se aproximam, os amigos que se aproximam, as pessoas elas se tornam nessa data, segundo os especialistas, as pessoas se tornam mais sensíveis. Então, por que não explorar essa data para um bem maior? Com calma, com inteligência, com sabedoria, sendo crente ou não, aproveitar uma data dessa para buscarmos o perdão, buscarmos a reconciliação e evidenciarmos ainda mais o nome de Cristo. Você está pensando o quê? Porque o comércio está no jogo. Você está pensando que o nome de Cristo foi apagado? Não, ele apareceu ainda mais. E as pessoas que não entendem isso, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Um Feliz Natal para você em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua família, tá? Que todos cheguem ao entendimento
Que esse Natal seja um Natal de alegrias, onde as pessoas possam se alegrar. E todo o mal que ronda a nossa casa, em nome de Jesus, vem cair por terra. Porque o que buscamos é uma condição para todos, aonde Deus quer a paz e a alegria de cada um de nós. Nós voltamos a conversar num próximo vídeo.